Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 27, do verso 21 ao 26. Se você não trouxe a sua Bíblia, pega a carona do seu irmão. Atos capítulo 27, verso 21 a 26 está escrito: E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, e disse: Fora, na verdade, razoável, ó senhores, toca-me, ouvindo a mim, e não partir de Creta. Assim evitariam esse incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sirvo, a quem esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. Eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó senhores, tenha bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo é necessário de irmos numa ilha. Senhor, fale conosco através da tua palavra, Senhor. Já repreendo todo o peso, toda a opressão, toda a resistência à palavra, todo o espírito contrário, e que o Senhor fale a todos os corações que estão me vendo pela internet, Senhor, que estão, ó Deus, neste Brasil me vendo, Senhor, muitas pessoas, Senhor, até fora do país, Pai, que o Senhor abençoe através desta palavra, que venha ao encontro de cada coração, todos que estão aqui também, Pai, que o Senhor fale conosco, Pai, nós estamos com o coração aberto para receber a tua palavra, amém. O tema da mensagem: resistindo na fé às tempestades. Paulo, ele está aqui prisioneiro, e o objetivo dele agora é ir para Roma, e ele está como prisioneiro, sabendo que seria julgado em Roma, pelo César. E a Bíblia fala que Deus comunicou ao coração desse apóstolo que a viagem seria atribulada, que haveria perda de coisas materiais, e o navio iria se perder, iria ser uma viagem terrível, mas Deus comunicou ao seu profeta, ao seu apóstolo, que ele seria poupado da morte. E amados, e no auge da crise, da ventania, da tempestade, todos estavam desesperados, todos já estavam vendo a morte, 276 pessoas a bordo naquele navio, e 266 presos, o qual Paulo fazia parte desse grupo de prisioneiros. E a Bíblia fala que nesse momento o apóstolo Paulo se levanta com ousadia, com muita intrepidez, com muita segurança. Todos estavam vendo a morte, a maioria não estava nem comendo porque estavam estressados, já estava agora em pânico total. E Paulo neste momento se levanta e diz: não temas, que nenhuma alma vai perecer, porque Deus comunicou a mim que Deus vai poupar a vida de todos, por causa do propósito que Deus tem para a minha vida, porque eu vou chegar até Roma. Deus tem um propósito, e esse propósito não vai ser frustrado por nenhuma tempestade. E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo encorajou a todos que estavam no barco, e o Senhor falou muito ao meu coração: amados, este é o momento de crise, momento de tempestade que todos estão vivendo em alguma área na vida,
Mas este é o momento que Deus espera que a gente deixe de ser passivo e se levante com autoridade e comece a profetizar as promessas de Deus. Deus tem promessa para a sua vida e o diabo quer abortar o plano que Deus começou na sua vida. Saiba que o inimigo, ele vai tentar sabotar, vai tentar de todas as maneiras impedir que os planos de Deus se concretizem na sua vida. Porque o plano de Deus concretizado na sua vida vai ser bênção. Mas entenda, amados, que as tempestades se levantarão para se opor ao grande plano de Deus. Mas entenda que a tua luta não é contra carne, não é contra sangue, e sim contra forças malignas das trevas, que muitas vezes se levantam, usando pessoas, usando até a força da natureza, para impedir o plano de Deus. Mas a grande lição que Paulo nos ensina, que eu quero trazer aqui para a igreja, que certamente vai levar você a esse posicionamento, como reagir diante das tempestades. Eu vejo aqui uma grande lição. Paulo, ele resiste firme na fé. Aquele momento que aos olhos humanos era um momento de tormento, de depressão, momento de morte, ele se levanta para profetizar a palavra do Senhor e dizer: o Deus a quem eu sirvo me comunicou que esse barco, ninguém vai perecer. Hoje o Senhor fala para mim e para você, que você se levante nesse tempo de crise, ore as promessas de Deus, invoque as promessas de Deus, leia as promessas de Deus, em vez de você ficar olhando para a tempestade, para a onda, em vez de você olhar para os teus sentimentos, em vez de você ficar no desespero, profetiza a palavra do Senhor, profetiza. Amados, no primeiro momento parece que Satanás está ganhando, está prevalecendo, e você está envergonhado, você está humilhado, você está injustiçado, você está lá embaixo, mas o Senhor fala para você: reaja, resista firme na fé, não se entregue, não aceite o que o diabo está lançando contra a sua vida. A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus, mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém, queridos? A Bíblia relata algo que eu quero compartilhar com vocês, que me chamou muita atenção também. Em Jonas capítulo 1, verso 15, Jonas está num navio, ele fugiu da presença de Deus, porque ele não queria cumprir uma ordem de Deus, para alertar o povo de Nínive, para que se arrependesse dos seus pecados. É como, irmãos, para vocês terem uma ideia, era um povo tão cruel, como esses terroristas que nós estamos vendo o que está acontecendo. Essa semana, os terroristas lá na Líbia, o ISIS, matou 21 egípcios, cristãos, por ser cristão, e sem piedade degolaram, sem misericórdia. E nós vemos, amados, o que está acontecendo, coisas assim terríveis. Eu vi uma cena também no Facebook, que não é montagem, uma criancinha, um desses do ISIS, macetando, até matar a criancinha, porque era de uma família cristã. Então, esse povo da Síria, da Síria, era um povo terrível, assassino, cruel. E a Bíblia fala que esse profeta nacionalista, ele via dessa maneira: como é que Deus quer que eu vá lá, advirta esse povo cruel, que não tem misericórdia de ninguém, que se arrependa? Eu quero que todo mundo queime, que Deus destrua, que Deus mate todo mundo. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio, e sim que se arrependa e viva. Deus é um Deus de misericórdia. E Deus manda o seu profeta, que ele sai lá do sul,
para ir para uma região tão distante, mas ele foge da presença de Deus. Ele vai para o lado contrário, ele não quis fazer a obra do Senhor. E a Bíblia fala que Deus mandou uma ventania tão terrível, que o barco estava praticamente afundando, e o capitão tirou a sorte para saber quem era o pé frio que estava no barco, e caiu em quem? Jonas. E Jonas estava dormindo profundamente. Quando a gente sai do propósito de Deus, a gente cai em desânimo, em depressão, em tristeza. Ai de nós quando a gente está fora da presença de Deus. Ai quando a gente agasalha pecado e não renuncia. Esse fica debaixo de um jugo e o diabo se prevalece. E quando Jonas, ele está diante do capitão, ele fala assim: isso que está acontecendo, essa ventania, esse mar revolto, é por minha causa, porque estou em desobediência com meu Deus. Mas vai acabar o problema se vocês me lançarem ao mar, porque eu prefiro morrer, mas eu não quero cumprir a missão que Deus me confiou. E aqueles homens ficaram horrorizados, mas como assim? Mas ele falou: lança-me ao mar, que ninguém vai perecer nesse barco. A tempestade vai acalmar, o mar vai ficar calmo. E lançaram Jonas, e a Bíblia fala que o vento cessou, o mar se acalmou. Irmãos, quando um crente está em rebeldia, ele pode afundar o barco dos outros. Ele chega perto das pessoas, em vez de abençoar, ele traz peso, traz coisas ruins. Mas quando um crente está em obediência, pode vir o que vier, ventania, tempestade, mas se Deus tem um propósito, Deus vai cumprir esse propósito. E ele entendia: eu vou chegar até Roma, Deus tem um propósito em Roma, vou ser julgado em Roma, mas nesse tempo, Roma vai ser evangelizado por mim. O coração dele estava no reino. O coração dele estava em estar ao lado do Senhor, fazer a vontade de Deus. Ele não tinha medo da morte, pelo contrário, ele era um homem que amava almas, e o coração dele estava voltado: eu vou falar de Jesus, e nada vai me impedir o propósito que Deus tem para a minha vida. E a Bíblia fala, amados, que a situação foi piorando, e Paulo, que estava no barco, estava tranquilo, porque ele deu a palavra: o barco, ninguém vai perecer, fica em paz. E cada vez mais eles começaram a jogar partes da embarcação, começaram a jogar alimentos, começaram a aliviar o barco, jogar até parte da armação do barco fora. E o Senhor me trouxe até uma lição: como a gente precisa jogar muitas coisas que estão pesadas na nossa vida. Joga fora. Tem coisas que nós temos que jogar fora. A Bíblia fala que em Hebreus capítulo 12, verso 1 e verso 2, que nós devemos jogar fora tudo que é peso e pecado que tenazmente nos assedia. E devemos correr com perseverança a carreira que está proposta. E nós devemos correr, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Irmãos, é triste a gente dar essa notícia essa semana. 21 egípcios, cristãos morreram, mas eles morreram felizes e orando, e nenhum deles renegou a fé, dizendo: eu renuncio a Jesus, eu fico com Alá. Pelo contrário, ficaram firmes na fé. E a Bíblia fala: bem-aventurado quando por minha causa vos injuriares, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Apocalipse 2, verso 10 fala assim: sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, nós estamos vivendo nesse tempo que a nossa fé está sendo provada pelo fogo. Jesus está às portas para arrebatar a igreja, e Satanás sabe que
resta muito pouco tempo. Então ele está desesperado, está agindo no mundo, está fomentando lá no meio muçulmanos radicais o ódio contra os judeus, contra os cristãos. Porque Jesus ama o povo judeu, Jesus ama a igreja amada. Por isso Satanás se levanta, em vez de nós ficarmos olhando para nossos problemas pessoais e ficar preocupado com dinheiro, preocupado com essas coisas tão vulgar, nós temos que se preocupar, estar na presença do Senhor todo dia, orando sem cessar, para que quando vier a tempestade, você reaja. Você tem atitude de fé e não fique desesperado achando que é o fim, acabou, não tem mais jeito. Que você hoje lança fora todo o peso, toda amarra, toda cadeia. Se a ansiedade, você tem andado ansioso, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, um milagre Deus fará na hora dele. Se humilhe diante da potente mão de Deus no tempo oportuno, Deus vai te exaltar, meu querido. E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, ele estava tão firme, eu estou no centro da vontade de Deus. E ele sabia que viria aquela tribulação, que viria aquela situação, mas por causa da vida dele, por causa do propósito que Deus tinha na vida dele, seria poupado toda a tripulação do barco. Meu querido, por causa da tua vida, Deus vai salvar a tua família. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Teu marido pode ter traído, tua esposa, teu filho, mas meu querido, perdoe, saiba que a tua luta é espiritual. Lute pelo teu casamento, lute, engula o orgulho, mas lute. É muito fácil sair do barco, é muito fácil dizer não quero mais. Meu querido, lute. Lute pelo teu casamento, lute pelo teu filho. Lute pelas pessoas que não conhecem a Jesus, as quais fazem parte da tua família, parentes. A Bíblia fala, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, Jesus está voltando, esse movimento islâmico no mundo está crescendo, porque a igreja está dormindo, a igreja só pensa em prosperidade, teoria da prosperidade, e o povo só pensa em prosperidade. Mas meu querido, Deus quer levantar uma igreja que marche, uma igreja que evangelize, uma igreja que fale do amor de Deus, e que manifeste os testemunhos vivos que Jesus fez na sua vida. A Bíblia fala nisso, sabereis que sois meus discípulos se tiver amor uns para com os outros. E Paulo via aquelas pessoas preciosas para Deus, e ele sabia, essa tempestade, eu vou ficar em paz. Naquele momento ele entendeu, não é para isso, repreender a tempestade, não é para repreender o vento, mas é para ficar em paz. Irmãos, há lutas que a gente passa, que você tem que ficar quietinho, aquietai-vos, saber que o Senhor é Deus, Deus está no trono, Deus está tratando você, Deus está trabalhando na tua vida. Como eu já compartilhei com vocês, eu estou passando por um momento na minha casa, e graças a Deus que dia 12 agora tem a operação da minha esposa, mas foi 7 meses de quimioterapia, agora tem a operação, mas é um tempo de deserto, mas nesse tempo de deserto virou um oásis. Nesse tempo de deserto, Deus está trazendo ensinamento, é crescimento, maturidade, visão, mas compaixão pelas vidas que sofrem. Porque é muito fácil você subir aqui no púlpito e falar algo que você não está vivendo, mas meu querido, toda vez que eu prego, eu estou pregando aquilo que estou vivendo. Estou passando um momento de ventania, mas eu estou declarando, bem sei que meu Redentor vive, e que os planos que Deus tem para a minha vida, para a minha família, o diabo não vai frustrar, não vai frustrar. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? E se fosse a hora de Deus recolher a minha esposa, eu já entreguei nas mãos do Senhor, mas Deus falou, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a minha glória. Queridos, o apóstolo Paulo,
Ele profetizou no momento que todos estavam vendo morte, desgraça, destruição. Amados, é nesse momento que Deus quer levantar aqueles que conhecem a Deus, aqueles que andam com Deus, aqueles que têm fé no Senhor. É esse momento que Deus quer levantar e dizer: meus queridos, Deus vai fazer uma obra maravilhosa aqui no nosso meio. A tua reputação não vale nada, mas de Deus vale muito. Deus honra aqueles que o honram. Deus honra aqueles que o honram. Começa a orar no teu estabelecimento. Está difícil, ore na tua casa. Senhor, está um caos, só escuridão, estou sendo humilhado, mas eu declaro a restauração na minha casa. O diabo vai se curvar, vai ter que entregar o meu filho, meu esposo, minha esposa, vai entregar, porque eu declaro que eu tenho autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e desfazer as obras do diabo, porque o Espírito do Senhor Deus me confiou a autoridade. Então, meu querido, reaja. Houve um momento em Mateus capítulo 8, verso 23 a 25, que Jesus estava no barquinho dormindo, e sobreveio uma grande tempestade. O mar estava bravio, o vento era tão forte que o barco estava afundando, e os discípulos remavam desesperados, e de repente perceberam que Jesus estava dormindo. Ô mestre, acorda, o senhor não está vendo a situação que nós estamos vivendo? Jesus desperta e olha para eles e diz: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que sois tímidos? Porque a timidez nos leva a ficar acuado, amedrontado, nos leva só a olhar para o problema, nos leva a olhar para nós mesmos. Ai, coitadinho de mim. Queridos, Jesus está do seu lado, Ele jamais dorme, jamais cochila, Ele não tira férias, mas estarei convosco todos os dias, até com a consumação do século. Você pode se sentir sozinho, porque muitas vezes nossa alma nos engana, mas creia pela fé, o Senhor estará contigo. Muitas vezes os amigos fogem no momento que você mais precisa, mas meu querido, Jesus diz para você: estarei convosco todos os dias, não te deixarei, não te abandonarei. Mas este é o momento que o Senhor quer que você entre em concordância com os céus. Senhor, eu entro em concordância, eu declaro: vento cesse, mar acalma-te. Porque Jesus esperava dos discípulos essa autoridade. Porque sois tímidos, fica fazendo essa gritaria, esse pânico. O que é isso? Reaja pela fé. E aqueles discípulos aprenderam aquela lição, nunca mais. Porque quando Jesus realizou o milagre, Jesus disse: vento, acalma-te. Mar revolto, acalma-te. Eles disseram: quem é esse? Quem é esse que nós estamos andando, que até o vento, o mar obedece? Queridos, aquele era Jesus, mas nós limitamos. Eles limitavam, falavam: Jesus pode curar enfermo, mas mandar o mar se acalmar, o vento parar? Porque eles esperavam que Jesus ia morrer junto, com os olhos abertos, consciente. Vamos afundar, vamos cantar o cântico: mais perto eu quero estar, ó meu Deus, de ti. Pelo contrário, Jesus falou: sois tímidos. Querido, se levante nesse momento de crise. Esse momento os economistas estão dizendo que está difícil, a situação está difícil. Você olha os jornais, você fica deprimido, você fica com medo. Mas esse é o momento que Deus quer que você se levante e ore as promessas de Deus, porque teu espírito vai se fortalecer. E Deus quer entrar em concordância com você, para que o Senhor restaure a terra, para que o Senhor venha fazer um milagre que Ele quer fazer, mas Ele vai usar você, meu querido. Porque nessa hora a gente fica procurando: cadê o irmãozinho de fé? Cadê a irmãzinha de fé? Querido, é com você que Deus quer contar. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E não existe negócio, personal espiritual. Já conheço algumas pessoas que entregam o cartãozinho: eu sou personal espiritual, pagando todo mês uma oferta
abençoada, você pode contar comigo 24 horas, pode ligar qualquer hora que eu vou estar te atendendo. Tem esses picaretas aí que eu vou te contar, profetas ambulantes, que só ensinam o povo a andar de bengala. Querido, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Clama a mim, eu responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Entra no teu quarto em secreto, no secreto Deus te ouve, no secreto Deus vai te recompensar. Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede recebe. Está passando luta, meu querido, para de reclamar, para de olhar para os teus problemas, para de olhar para a tua limitação, olhe para Jesus e olhe para as promessas e decida, eu vou andar por fé e não por vista e nem por sentimento, porque eu bem sei que o meu Deus, que começou uma boa obra na minha vida, vai completar essa boa obra. Deus vai completar. E a hora que chegar a tua hora da tua partida, não é o fim, é o começo. Irmãos, sinceramente, você não tem ideia, a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os seus filhinhos. Esses loucos terroristas, eles falam que eles vão ter 1000 virgens, quem se o homem bomba, quem que matar, que cumprir a missão, guerra santa, vai ter 1000 virgens e vai ter muita honraria. Querido, o que Jesus promete para nós, vida eterna, que a gente não tem compreensão que Deus tem para nós. Por isso, amados, fique firme na fé. E a Bíblia fala que o barco, ele foi-se, e eles se prenderam nas embarcações, nos pedaços dos barcos, e 276 pessoas sobreviveram, não morreram e pararam numa ilha, chamado Malta. Naquela ilha havia bárbaros, e os bárbaros foram misericordiosos com eles, deram comida, acenderam fogueira para eles se aquentarem, e deram para eles tudo aquilo que eles necessitavam, porque eles estavam famintos, com sede. Irmãos, e o diabo não se contentou. E a Bíblia fala que Paulo, jogando o gravetinho para acender mais a fogueira, uma víbora o picou. E os bárbaros disseram, a justiça não foi feita, mas Deus fez justiça agora, usando uma víbora. Este homem é muito mau. E os bárbaros só esperando a hora da morte de Paulo. E Paulo jogou a víbora no fogo, foi queimado pelo fogo, passou as horas e Paulo estava muito bem. Meu querido, o diabo pode tentar contra a sua vida, mas você está debaixo da potente mão de Deus. O sangue de Jesus, ele te cobre, te guarda. O inimigo não pode matar você, não pode destruir você, a não ser quando chegar a hora de Deus, porque a Bíblia fala que nós não devemos temer aquele que pode nos matar, devemos temer aquele que pode nos matar e lançar no inferno, a esse devemos temer. E Paulo, uma víbora que matava qualquer pessoa em fração de minutos, estava lá bem. De repente os olhos daqueles bárbaros estavam arregalados. Este homem é um Deus. Aí chegou o momento que Paulo se levanta e fala do amor de Deus. Irmãos, todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Amados, era para ser morte lá no alto mar, mas de repente estão numa ilha, e naquela ilha que parecia morte, ele foi picado por uma víbora mortífera, e Paulo não sentiu nada, porque ele estava com o antídoto, do sangue do cordeiro, nada aconteceu.
e que aquele momento foi oportunidade. Irmãos, a nossa luta é oportunidade. Encare, o crente de fé vê diante da adversidade oportunidade. Você pode não entender no primeiro momento, mas Deus vai gerar em você visão de Deus, caráter de Deus, experiências maravilhosas. De repente, todo aquele povo ouviu falar de Jesus, todos se converteram. E os doentes daquela ilha, todos foram curados, porque o líder da ilha foi curado, e todos os doentes vieram até Paulo, e Paulo orou, Paulo abençoou, e Deus transformou a maldição em bênção. E passou o tempo, foram resgatados aqueles prisioneiros, foram levados para Roma, e lá, naquela ilha, Paulo envia o primeiro missionário para cuidar daquele povo amado. Eu quero terminar essa palavra. Queridos, hoje o Senhor fala para mim e para você, decida, ou você vai ser um crente amuado, que não expressa, acomodado, esperando alguma coisa acontecer, ou você vai fazer a coisa acontecer. Porque se você orar, um milagre vai acontecer. Se você orar, o bicho corre, o demônio bate em retirada. Se você não orar, o inimigo vai tentar assolar a tua vida, a tua casa. Mas hoje o Senhor fala para mim e para você, é tempo de se levantar nesse momento de crise e dizer, bem sei em quem tenho crido, eu creio num Deus que é amigo, que é Senhor, que é Pai, que é o meu pastor, que me chamou para fazer a diferença nesta terra. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida, porque maior é aquele que está comigo.